Além de evitar acidentes e situações indesejáveis, faz com que as pessoas aprendam a viver em sociedade. A educação no trânsito é essencial quando se trata de evitar acidentes no trânsito. Um grande número deles ocorre devido à imprudência ou ao desconhecimento das leis, por isso é fundamental que o assunto comece a ser abordado na infância, enquanto o indivíduo começa a se entender como parte de um todo e aprende, seja na escola ou em casa, a conviver em sociedade. Esse aprendizado garantirá que mais tarde ele faça parte do trânsito de uma maneira segura e consciente. A educação para o trânsito é um tipo de aprendizado que mostra os direitos e os deveres do cidadão no trânsito de uma cidade. E tanto motoristas como pedestres devem respeitar as placas de trânsito para manter o tráfego nas cidades em ordem e evitar acidentes. O sistema de sinalização de trânsito não é algo novo, tendo iniciado no começo do século XX, mas não através de governos locais ou nacionais, mas a partir de fabricantes de pneus, começando pelos Estados Unidos e Itália. As placas mais comuns de se encontrar são as de parada obrigatória, as de proibido estacionar e proibido parar e estacionar, as de velocidade máxima permitida, as de sentido obrigatório e entre outros. Lembrando que essas são só algumas de muitas outras. Órgãos públicos como o Conselho Nacional de Trânsito e os DETRANs, por exemplo, promovem campanhas educativas com o intuito de conscientizar a população sobre os riscos do trânsito para motoristas e pedestres que não seguem as normas vigentes e os impactos sociais dessa negligência. Além das campanhas, os órgãos públicos promovem eventos para discutir e formular projetos de conscientização no trânsito. Um exemplo disso é o Departamento Nacional de Trânsito, que promoveu o 3º Encontro Nacional de Educadores, que reuniu educadores de trânsito de todo o Brasil para elaborar ações para o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Outra responsabilidade dos órgãos públicos é normatizar e regular o trânsito, implementando leis e fiscalizando sua aplicação, bem como a punição dos infratores. Essa função, inclusive, é fundamental não só no processo educativo, como também na manutenção da organização no trânsito. Agora, uma coisa muito importante a se falar é sobre a falta de educação no trânsito do Brasil. É de conhecimento geral que a educação e a responsabilidade no trânsito têm se tornado cada vez mais escassa, causando um grande transtorno para a população. A todo instante, uma pessoa sofre algum tipo de acidente no trânsito, levando à morte, ferimentos e lesões e danos materiais e psicológicos, consequência da falta de responsabilidade dos condutores de veículos, que estão bêbados no trânsito, usam o celular dirigindo, gostam de excesso de velocidade ou não utilizam as setas. A falta de fiscalização está se tornando uma das causas de responsabilidade no trânsito, pois se não houver quem vistorie os motoristas, eles continuarão a infringir as leis. E outro problema são os policiais corruptos, que aceitam suborno dos motoristas. O pouco investimento por parte dos governantes no trânsito é um dos maiores motivos, afinal, andar de carro em uma rua com buracos não é fácil. O trânsito brasileiro é o 4º mais violento do continente americano, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Dentro do país, São Paulo é o estado com maior número de óbitos no trânsito, e dirigir alcoolizado é a 2ª maior causa. Cerca de 1,25 milhões de pessoas morrem no mundo por ano em acidentes de trânsito, e desse total, metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. Antes de finalizar o trabalho, eu gostaria de mostrar um vídeo falando dos benefícios de ter uma boa educação no trânsito. Fique com o vídeo. No trânsito, somos milhares de pessoas indo e vindo com objetivos variados e muitas urgências. Quando cada um olha apenas para o seu interesse, a falta de educação e de bom senso pioram ainda mais o trânsito e o nosso dia a dia se torna desagradável e perigoso. As pessoas estão muito agressivas, né? Muita correria, a pessoa tem que estar
em determinado lugar a certo tempo, não pode atrasar. Tem sua faixa, eles não te dão preferência. Entrar para a direita sem dar seta, fazer uma conversão sem dar seta. E eu acho que a questão do trânsito chama-se educação e campanhas para conscientização nesse sentido. Falta mais educação no trânsito, né? Mais amor pelo próximo, mais carinho pelas outras pessoas que também estão no trânsito. Ter consciência em relação que você tem um papel de manter um trânsito razoável dentro da sua cidade e você também é responsável pela vida do outro. Para resolver problemas como esses, cada um precisa tomar uma atitude em prol da harmonia no trânsito, agir com ética, cidadania e educação. E sabe o que é melhor? Quanto mais pessoas agem com educação no trânsito, mais pessoas passam também a agir da maneira correta, pois atitudes assim se multiplicam por meio de exemplos. Não é nada que nós já não tenhamos aprendido um pouco no jardim da infância, né? É o respeito pelo outro, né? É a conscientização de que nós não estamos sozinhos, né? É saber que esse espaço é público, é principalmente conhecer os meus limites e respeitar os meus limites. Continue assistindo e veja como você pode ajudar o trânsito a ser mais dinâmico, seguro e agradável para todos. O trânsito está intimamente relacionado à vida das pessoas, um elemento cotidiano. Agora procure se lembrar da última vez que você estava no trânsito e o carro da frente não se movia com a velocidade que você gostaria. Em momentos assim, muitas vezes as pessoas acham que o motorista à frente age para atrapalhar ou que não aprendeu a dirigir corretamente. Mas e se for um idoso que realmente tem dificuldade? Pode ser alguém que tirou a carteira de motorista há pouco tempo e está realmente inseguro, não pode? Ou talvez uma pessoa como você, mas que está passando por um dia ruim. Na verdade, boa parte do nervosismo no trânsito ocorre porque estamos pensando apenas em nós mesmos naquele momento. As piores atitudes tomadas no trânsito são aquelas que têm como base o individualismo. É a minha necessidade, eu preciso, né? Se nós conseguirmos pensar de uma forma mais coletiva, né? Pensar nesse trânsito enquanto grupo, eu acho que a gente consegue melhorar a grande maioria dos comportamentos. A origem dos conflitos no trânsito normalmente está em não nos colocarmos no lugar dos outros. É o que faz uma pessoa que atravessa a pé fora da faixa de pedestre, mas quando ela vai dirigir, reclama de pedestres que fazem o mesmo. Ou quando não damos passagem para alguém que quer mudar de pista, mas achamos ruim se nós é que queremos passagem e a outra pessoa não concede. Parece estranho se estamos falando das mesmas pessoas, enfrentando problemas semelhantes, apenas em lados momentaneamente diferentes. Mas é assim que as relações de trânsito muitas vezes se estabelecem, a lei do cada um por si. Como a condição das pessoas muda constantemente no trânsito, é mais do que claro que os prejudicados somos nós mesmos e que o dia a dia só piora com atitudes assim. Porque o trânsito ele é anônimo. Então é como se você estivesse num campo absolutamente livre, né, da relação interpessoal mais profunda com quem você conhece, e você pode então liberar, digamos assim, todos os seus demônios, né, todas aquelas raivas, aqueles sentimentos que você vem reprimindo, encolhendo no dia a dia. De repente aquilo funciona como um barril de pólvora. A gente consegue perceber nas pessoas uma ansiedade no trânsito. Excesso de buzina, excesso de velocidade, a falta de educação, o próprio gesticular. A palavra ética vem do grego ethos e trata-se de princípios universais do bem comum e do caráter. Assim, agir com ética é agir de acordo com o bom senso, com cortesia, respeito, senso de justiça e moderação, mesmo diante de desconhecidos. No trânsito, não é difícil saber se uma atitude é ou não ética.
No exemplo 1, se os carros estão aguardando pacientemente para entrar à esquerda e um carro tenta cortar a fila na frente de todos, atrapalhando aqueles que vêm atrás, ele está agindo de maneira egoísta, pensando apenas no próprio bem, portanto, sem ética. No exemplo 2, quando todos procuram pacientemente por uma vaga, parar no espaço reservado para deficiente físico é desprezar a necessidade dos que mais precisam, portanto, não é ético. Por fim, no exemplo 3, não cuidar da segurança do motociclista em uma ultrapassagem, além de não ser ético, é muito perigoso. Portanto, agir com ética é um princípio básico para melhorar o trânsito e a vida de um modo geral. É o que as pessoas sabem que precisam fazer no dia a dia, mas acabam se esquecendo quando estão dirigindo. Cidadania, assim como a ética, tem a ver com agir em favor do bem comum. Ética e cidadania, portanto, são complementares. Ética é a disciplina da filosofia que estuda o comportamento humano e os valores morais que fundamentam as atitudes humanas. A cidadania é a prática do exercício dos direitos e dos deveres dos cidadãos. Alguns princípios fundamentais de cidadania no trânsito são: cumprir as leis em qualquer posição no trânsito, cobrar seus direitos junto aos órgãos competentes, preservar o espaço público. Se ingerir bebida alcoólica, não dirigir. Não falar ao celular na direção ou ao atravessar a rua. Dar a vez quando necessário para pedestres, ciclistas e veículos menores. Ser gentil, avisar ao outro motorista que os faróis do carro estão acesos, que a porta não está bem fechada, que o pneu está furado e por aí vai. Prestar socorro em casos de emergências, entre outros. Dessa maneira, a cidadania envolve não apenas agir com gentileza e cordialidade, mas também respeitar as leis e outros regulamentos e convenções para a boa convivência entre as pessoas. Além de promover um comportamento melhor do ponto de vista ético e cidadão, a educação no trânsito também salva vidas. As piores atitudes no trânsito estão relacionadas principalmente com o excesso de velocidade, o uso de álcool e o uso do aparelho celular. Há vários exemplos que mostram que agir com educação no trânsito é a opção mais segura. A regra de que o veículo maior é responsável pelo menor, por exemplo, é assim descrita para dar mais segurança para quem é mais frágil. Os motociclistas são, de longe, os que mais sofrem acidentes graves, com quase metade das mortes. E pedestres e ciclistas, quando se envolvem em acidentes, possuem poucas chances de sair vivos ou sem sequelas. Ao mesmo tempo, embora pedestres, ciclistas e motociclistas sejam menores, também podem causar acidentes. Por isso, todos precisam agir com responsabilidade, de acordo com a sua condição. Então, é sempre importante a gente estar revisando as nossas atitudes no trânsito. Preste atenção na forma como você está dirigindo. Você pode fazer toda a diferença. É simples. Cada pessoa presente no trânsito, qualquer que seja a sua condição naquele momento, deve agir de acordo com todas as leis e dentro dos princípios éticos e de cidadania. Ações simples que estão ao nosso alcance podem tornar o mundo um pouco mais agradável, harmonioso e seguro. Conscientize-se, pense em suas atitudes, dê exemplo a seus filhos, conhecidos e familiares. Espalhe essa ideia. E, é claro, amplie seus conhecimentos sobre o transporte e o trânsito por meio dos cursos do SESC Senat. Boa direção e até a próxima! Como vimos, a sociedade e os órgãos públicos são peças-chave para garantir um trânsito mais seguro, o desenvolvimento de hábitos saudáveis e uma boa formação dos pedestres e motoristas mais conscientes. Só contando com os esforços de todos, teremos um ambiente mais seguro e pacífico no trânsito.